mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: o valor da mulher. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração é existente e está com todos nós, desde o nosso 0 ano de idade até o ano em que partimos desta vida para outra. Vamos lá então, o que nos interessa, leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler aqui em Gênesis para ter base no que vamos falar. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 a 25, com o seguinte tema de mensagem: o valor da mulher. Vamos lá então, a leitura da palavra de Deus, que diz assim, o título é Como Deus criou a mulher. O tema é o valor da mulher. Escrito está em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, que diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, falei-eis uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome todo gado e todas as aves e todos os animais do campo. Mas o homem não se achava adjuntora que se estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor assim tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. As revelações. Palavra profética. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, que é a mensagem da palavra do Senhor com o seguinte tema: o valor da mulher. Entendemos que no início da criação, Deus assim criou o homem, feito pelas suas próprias mãos. E após ter formado o homem, Deus assim viu que faltava alguma coisa nele. Deus via que tudo era perfeito, tudo assim que ele criou havia perfeição, mas de repente no homem lhe faltava alguma coisa, não a imperfeição, mas estava faltando alguma coisa para complementar no homem. Então somente Deus assim olhou e consigo pensou e disse: está faltando uma adjuntora, está faltando uma mulher que assim caminhe do seu lado. Então, entendendo Deus pela sua majestade de poder e como ele assim formou todas as coisas, ele não quis também formar uma mulher do pó da terra, mas tirou do lado de Adão, para que andasse lado a lado com ele, que sejasse a sua adjuntora, que estivesse sempre do lado dele, e ele pudesse assim dar valor a ela. Entendemos que Deus, quando faz alguma coisa e une alguém, é com perfeição. É que Deus quer
o aperfeiçoamento da tal família, é que Deus quer o acompanhamento principal. Então entendemos que a mulher, desde o início da criação, sempre teve o seu valor na Bíblia Sagrada. Chegando nossos tempos de agora, continua sendo valorizada por Deus. Deus assim dá sempre a oportunidade para as mulheres, para que possa assim exercer tanto uma função eclesiástica, como também uma função no seu lar de família. Entendemos que tudo tem o seu valor principal. Se o homem é valoroso por Deus, quer dizer, se Deus assim valoriza o homem, tão somente Deus também valoriza a mulher. Entendemos que da mulher houve a queda, porque através da serpente que a iludiu, mas através também da própria mulher nasceu o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Entendemos que a mulher teve a sua fraqueza, ela cedeu à tentação, e entendemos que pela mesma mulher, sendo temente a Deus, veio assim o Salvador do mundo. E vamos então para o que nos interessa dentro deste tema de mensagem, trazendo não somente na base que nós estamos falando em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que ninguém pode andar só. Se Deus já lá no início da criação, Ele observou no homem e viu que lhe faltava alguma coisa, estava faltando mesmo. Então entendemos que quando nós olhamos aqui como Deus criou a mulher, que é o título principal, Ele criou para ser a ajudadora do homem, não para ser mais do que ele, mas para andar lado a lado com ele, de acordo. Então entendemos que o lugar principal da mulher é ajudar o seu esposo, é lhe dar conselho, é estar sempre do lado dele, cuidar do lar, cuidar da família, ter a sua postura de posição no lar, ter a sua postura de posição eclesiástica também na igreja, porque entendemos que a oportunidade é para todos, para servir a Deus, mas a mulher tem a sua base principal. Entendemos que os apóstolos também se levantaram dizendo: cuidai da mulher como frágil, como um vaso mais fraco. Entendemos que o inimigo, tão somente na hora do início da criação, quando Deus formou todas as coisas e assim a criou, entendemos que ele não foi diretamente no homem, mas foi diretamente na mulher. Ele entendia e sabia que a mulher tinha uma fraqueza principal, mas nessa hora, onde estava Adão? Onde estava ele para poder a defender, para poder dar uma palavra? Entendemos que também estamos trazendo essa lógica para você poder entender. Entendemos que na hora principal, na adversidade, temos que nós próprios assim saber passar pelo momento difícil, e se ainda cairmos, o Senhor o tornará a levantar. Entendemos que Deus não a condenou, mas jogou a sentença dizendo que do ventre dela ela ia ter filho com dores. Do homem principal, por ouvir a mulher, entendemos que Deus falou: do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Da serpente principal que enganou também ela, entendemos que tão somente Deus falou: do pó tu vai rastejar e vai comer pó. E também houve a sentença para Satanás dizendo assim, que nasceria um do ventre da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, e este nasceu. O seu nome é Jesus Cristo, é só clamar o nome dele e a vitória vem, e a vitória é certa. Aleluia, glórias a Deus. O valor que a mulher tem. A Bíblia diz que quando Deus ajuntou Adão e Eva, ordenou a eles: crescer e multiplicar. E eles assim fizeram, deram filhos, nasceu Caim, nasceu Abel. Mas como o pecado já estava entronizado no mundo, a consequência do pecado continuou. Que Caim, que tão somente vendo que Abel ofereceu a melhor oferta para Deus, ele assim matou a seu irmão, e tão somente queria até se esconder do seu ato de erro. Mas Deus assim também o cobrou, e disse para ele: por que fizeste isso? Porque hoje a terra, o teu irmão, o sangue dele está clamando na terra. Entenda uma coisa: Deus tão somente valoriza tanto o homem, como também valoriza tanto a mulher. Entendemos que várias vezes, todos os dias,
como os pregadores pregam, falam, anunciam, e várias vezes a prioridade maior é sobre o homem, mas entendemos que a mulher também tem prioridade. Entendemos que Deus podia tão somente acabar com a mulher naquela hora, porque foi Satanás já iludiu, o homem jogou a culpa em cima dela, o diabo então nem se falava, ela ficou sozinha, na hora não tinha quem a defendesse. Entendemos que Deus não é injusto, Deus não é injusto. Entendemos que naquela hora Deus também viu que a mulher tinha uma fraqueza, Deus também entendeu que naquela hora, cadê Adão para defender? Ela estava sozinha no campo, e o inimigo chegou e a iludiu com palavras, e ela caiu, e após ela cair, ela também acabou fazendo seu esposo cair também. Eu entendo nessa hora dizendo que a Bíblia diz, mulher virtuosa quem a achará? A palavra do Senhor também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, entendendo que desde o início da criação, a mulher nunca perdeu o seu valor, o homem assim que tenha desvalorizado, o homem assim é que tem falado que a mulher não serve para nada, que a mulher só serve para pilotar fogão e fazer a comida. Então entendemos uma coisa, Deus tem algo mais na vida da mulher, Deus tem algo mais para investir. A Bíblia diz que quando lá em Joel, a palavra do Senhor se diz que nos últimos tempos os vossos filhos profetizarão e as vossas filhas também profetizarão. Deus não priorizou só para o homem, mas disse sobre toda a carne derramarei o meu espírito, e eles profetizarão, terão sonhos e visões e cumprirão a minha obra. Aleluia, glórias a Deus. Para mim trazer o que eu estou falando para você nessa tarde, eu busquei um argumento muito grande de Gênesis a Apocalipse, e eu vi a história de várias mulheres que fizeram a diferença e fizeram grandes coisas para Deus. Elas foram até o fim, perseveraram e sabiam que era na perseverança que tinha a vitória de Deus. A Bíblia diz que consequentemente no início da criação, por causa da mulher ter ouvido a serpente e assim induziu o seu marido, e acabou errando todos naquela hora, mas Deus cobrou a todo mundo. Mas dando seguimento na história, no início da criação de todas as coisas, Deus assim não acabou com a terra, com o ser humano, deixou a história andar, deixou a história dar o segmento, e entendendo que outras mulheres também nasceram e fizeram a diferença para Deus. Eu entendo, meu irmão, que naquela hora, após o surgimento de Abraão e após o surgimento de Ló, cada um indo para um lado, Ló foi para um lado e Abraão para o outro. Eu entendendo que Ló lá na sua cidade, naquela cidade de Sodoma e Gomorra, aonde tinha muito pecado e tudo que não presta que você imagina, existia naquela cidade, de uma tal maneira que Deus decidiu a destruir. E Deus tão somente enviando os anjos lá, e os anjos falaram para Ló e sua família: saia daí agora, meu filho, porque essa cidade vai ser destruída. E ele falou: tenha minha mulher, meus filhos, e aí como é que fica? Saia todos, tira todos. E tão somente na hora da saída da cidade e a destruição acontecendo, a ordenança foi não olhar para trás, não olhe para trás. E a mulher, tão somente a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela perdeu uma das maiores oportunidades de seguir em frente, e ela não quis seguir em frente, ela olhou para trás. A mulher de Ló olhando para trás, ela se transformou em estátua de sal. E continuando a história, deu um andamento, ficou-se só duas filhas suas e ficou Ló. Entendendo que a história continuou, veio Abraão, e Deus fez a promessa para Abraão e fez a promessa para Sara. E entendendo que ela tão somente também, na hora que Deus a prometeu que ia dar um filho, ela assim tão somente sorriu. Ela não acreditou porque sua idade já era avançada, mas se Deus prometeu, e se foi para uma mulher que ele prometeu, vai haver cumprimento, porque as promessas de Deus e a sua palavra não voltam vazia. Aleluia, glórias a Deus. E a história deu um andamento, a história andou, mas tão somente estava demorando e não aconteceu. E o que Sara faz? A Sara pega Agar e dá ao seu marido para poder dar filho para Abraão, para que a promessa assim não venha cair por terra. Mas entendendo que tempo depois que Agar ter dado filho a Abraão e o seu filho ter nascido, eu entendo que depois Sara também, ela teve filho também, e houve uma contenda entre as duas, numa
tal maneira que Abraão despediu Agar, e Agar indo embora, somente com uma botijinha de água e também uns pãozinhos, e já no deserto da vida, e ela estando no deserto, e de repente acabou tudo, e tendo acabado tudo naquela hora, e ela via que o seu filho já ia para morrer, e o filho começava a chorar, e ela a distância de um tiro de flecha, e bem distante para não ver a morte do filho, porque o filho já chorava muito, e o filho chorando do lado, e a lágrima da mãe descendo. Eu entendo que na hora o Senhor Deus lá em cima, vendo o choro do menino e a lágrima da mãe, ele bradou lá em cima e disse: desce lá, anjo, e fala para Agar que aquele menino vai sair dele uma grande nação, e a vitória é certa deles. Agar sendo uma mulher desamparada e deixada pelos homens, mas por Deus ela não estava desamparada. Por Deus, Deus lá do céu estava vendo ela. Era mulher, é o valor que a mulher tem. Deus também mostra que a mulher tem um valor muito grande na sua obra, na vida e do cotidiano do dia a dia, e na vida da obra de Deus, pregando também o evangelho e anunciando as obras do Altíssimo. Mas continuando na história dentro, a Bíblia diz que Sara pegou e teve também o seu filho. E ela tendo seu filho, e a história continua, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Se prometeu, Ele vai até o fim. A Bíblia também nos diz que tempos depois de Sara ter o seu filho grande, Abraão diz para um de seus servos: vai, busca uma esposa para o meu filho. Então somente eles buscando, e não podia ser aquelas que estavam contaminadas com as coisas dessa vida, mas aquelas que se separaram para Deus e que entendiam que no reino de Deus, aquelas que se entregam para um Senhor tem um valor muito grande, ainda que o mundo não dá valor nenhum, ainda que Satanás também não valoriza de jeito nenhum. Quando entra num terreiro de umbanda, a primeira coisa que Satanás chama é de cavalo. Se for homem é cavalo, se for mulher é égua, porque lá é assim. Mas entendemos que o nosso filho, que o nosso Deus nos chama de filho e chama de ovelha, ovelhinha e ovelhinhas. Então o nosso Deus nos trata com carinho, nos trata com palavras que assim vem ao nosso coração. Mas continuando na história, e os seus servos foram procurar e acharam Rebeca, e Rebeca tão somente ouvindo aquelas palavras, ela entendeu: olha, eu tenho um valor muito grande, eu sou mulher, mas a mulher tem um valor, então eu vou lá, porque é a promessa de Deus, eu sinto a promessa de Deus. E ela pegou e foi e casou-se com Isaac. Mas a história continuou, a história não parou. E indo na história dentro, a Bíblia diz que tão somente a mulher do rei Lemuel lhe deu vários conselhos no livro de Provérbios. Você vê aquilo ali, tão somente há conselhos, há direção, não tão somente da parte dos homens, mas das mulheres também vem. É o tema de mensagem de hoje, o valor da mulher. A mulher tem um valor muito grande na obra do Senhor, na vida do cotidiano, na vida do ser humano, entendendo que se ela souber se valorizar, se entregando para Deus, vai ser grandes coisas nessa terra. Aleluia, glórias a Deus. E a história continua. E continuando, a Bíblia tão somente nos diz que Miriam profetiza e as mulheres dançaram. Após ter passado o mar vermelho e passado do outro lado, todos os inimigos caíram por terra, a Bíblia diz que a alegria foi tão grande, e elas sentiram que também tinha um valor. Estava escrava no Egito, estava lá escrava de Faraó, mas Deus libertou tanto homem, mulher e criança, ancião e velhos, para estar do outro lado da liberdade, aonde Deus prometeu a libertação do seu povo. Mas a história continua, a história não para por aí. A Bíblia nos diz de Noemi e Ruth, essa tal que assim olhou para a sua sogra. Enquanto muitos dizem por aí que sogra é um problema muito sério, sogra, se for possível, é melhor colocar no asilo. Eu entendo que naquela hora a Ruth olhou para a sua sogra, uma mulher temente a Deus, uma mulher que temia ao Senhor, ensinava os mandamentos de Deus para Ruth, ensinava também para sua outra irmã, mas ela assim não
quis, ela preferiu voltar para a casa do seu pai, mas não, Ruth foi sábia, ela disse assim, dizendo assim para Noemi, ela falou assim desse jeito: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, porque eu entendo e sei que você conhece o Deus verdadeiro, e desde quando eu assim entrei para a tua família, eu comecei a compreender que esse Deus é real e tremendo, e eu também quero servir. Aleluia, glórias a Deus. E a história dá um andamento. A história não para por aí dizendo de Gênesis e Apocalipse. A história continua dizendo que a mulher tem muito valor. Mas continuando dentro da história, a Bíblia diz de Mical que ajuda Davi a fugir. O seu pai irado com Davi e Saul tendo uma ira muito grande de Davi, então somente preparou um laço para poder matar Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. E após Saul ter tramado tudo, a Bíblia diz que Mical, com um amor tão grande que tinha por Davi e uma admiração muito grande por ele ser temente a Deus e por ser diferente de todos ali, a Bíblia diz que nessa hora Deus usa até a mulher para dar o livramento àquele que está passando pelo laço pelo vale da sombra da morte. Quando Davi estava prestes a cair nesse laço, ela o avisou e o ajudou a fugir. Ela falou: vai embora, Davi, porque o meu pai prepara uma grande investida contra a tua vida, foge pela tua vida agora. E Davi, tão somente ouvindo a voz daquela mulher, ele foi sábio e foi-se embora, e o laço naquela hora foi cortado. Mas a história não para por aí, a história continua. Você vê também que às vezes pensamos que o voto vem só dos homens, mas lendo ali em Números capítulo 30, no versículo 13, do versículo 3 ao 4, nos diz concernente ao voto das mulheres. Do mesmo jeito que os homens votam, as mulheres também votam ao Senhor. Mas irmão, falaram para mim que não pode, falaram para mim que só o homem pode votar a Deus. Se fez um voto a Deus, não pode voltar atrás. Mas se você for ler lá em Números, as mulheres também têm o seu voto com o Senhor, e o Senhor assim tem o seu cumprimento, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E se você confiou, o Senhor vai te dar vitória e ninguém impedirá. Mas desgraçadamente são a vida de outras mulheres que você vendo de Gênesis e Apocalipse para cá, você vê algumas que umas foram valorizadas por Deus, mas outras foram desprezadas grandemente, tiveram grandes oportunidades na história de fazer grandes coisas para Deus, mas não souberam aproveitar, antes preferiram os seus próprios caminhos. Mas irmão, o que é isso, irmão, que você vai falar agora? Eu vou te falar com base bíblica, porque a Bíblia diz que mulher virtuosa quem a achará? Quem nunca ouviu falar da mulher de Potifar, esta mulher miserável sem vergonha, que tentou contra a vida de José, e tentando até trair o seu marido, e tentando seduzir José naquela hora, e dizendo para José: José, deita-se comigo, e ele: não, eu sou temente, eu sou servo do Senhor. Creio eu, irmão, a Bíblia não diz não, mas creio eu que tão somente aquela mulher teve de chegar perante ele e diz: José, se você não deita-se comigo, você não é homem. E ele diz: olha, para você no seu linguajar eu não sou homem não, mas para Deus eu sou homem de Deus, por isso que eu não posso, eu não posso ser homem para você, mas eu sou homem de Deus, e eu não posso pecar contra o meu Senhor. José olhou para aquilo, perna para quem te quer, e saiu fora. E a mulher o caluniou. E entendendo também, continuando na história, outra mulher também, que desgraçadamente podia ter uma grande participação na história, não. E ela também desgraçou a sua vida, começou a perseguir o profeta. Quem nunca ouviu falar da história? O profeta Elias grandemente sofreu por causa dessa mulher. A mulher perseguia ele grandemente e até o ameaçou. Quem nunca ouviu falar de Jezabel? Uma mulher miserável sem vergonha, que andava se enfeitando para poder tentar enganar os homens de Deus. Meu Deus do céu, entenda uma coisa, irmão: se alguma Jezabel parar na tua frente, repreenda em nome de Jesus. Se tentar contra a tua vida, pode até profetizar contra ela, que mais tarde a profecia vai se cumprir. A Bíblia diz que Elias profetizou contra ela, mas não viu o cumprimento da sua profecia, porque ele subiu na carruagem de fogo. E ele subiu na carruagem de fogo, a profecia veio cumprir tempo depois. Após Deus ter falado para o rei: vai até lá o palácio, acaba com Jezabel e com todos aqueles dos tais que têm se levantado contra o meu povo. Aleluia, glórias a Deus.
essas mulheres que nós estamos falando não têm valor nenhum. Tinha-se temência a Deus, mas não queriam temer ao Senhor. E continuando na história, e o próprio rei testemunhou. O rei disse assim: olha, Jezabel agora teve uma morte desgraçada, porque essa foi a profecia de Elias. Elias prometeu concernente à palavra dele, vindo da parte de Deus, e a profetizou contra ela, e houve cumprimento. Se você for ver na história, lendo a Bíblia Sagrada, aconteceu tempos depois, mas a história não para por aí, continua. Tem mais mulher que também poderia participar da história e ter grandes coisas com Deus, mas quem nunca ouviu falar de Dalila, coitado de Sansão, tentado várias vezes por essa mulher, veio a primeira vez, veio a segunda, veio a terceira, e na quarta vez o homem cedeu. Irmão, tem certas coisas que a Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não tem um versículo na Bíblia que eu ainda não achei que diz resistir à mulher. Não adianta você resistir. Se você não dá conta, meu filho, sai fora enquanto é tempo, porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aleluia, glórias a Deus. Eu creio que Sansão não conhecia esse versículo, por isso ele caiu na tentação, revelou o seu segredo, e você sabe da história. Grandemente foi desgraçada a sua vida. Mas, irmão, eu creio, essas mulheres tinham uma oportunidade, mas não quiseram, antes preferiram seus próprios caminhos. Mas a história não para por aí, vamos continuando na história. A Bíblia diz de uma certa mulher que tinha um espírito de enfermidade, e esse espírito de enfermidade, antes de eu falar isso, vamos voltar rapidinho aqui, continuando na história do Antigo Testamento. A Bíblia diz que existia uma mulher no templo que ela tinha o espírito de feitiçaria, ela era feiticeira. E tão somente Saul, após ter decaído da graça de Deus e ter perdido a unção do Senhor, e o espírito dele ter se retirado e ter entrado um espírito maligno em sua vida, o homem estava tão atormentado porque não tinha mais Deus do seu lado, e tão somente ele falou para os seus servos dizendo: buscai para mim uma mulher que tem um espírito de adivinhação, buscai para mim uma feiticeira, porque eu preciso me consultar com ela. Então somente, se ele pedisse para buscar uma profetisa, até dava certo, mas ele mandou buscar uma feiticeira, uma mulher que servia a Satanás, aonde era o Deus da mentira. A Bíblia diz que desde o início da criação, ele vem mentindo e enganando, e quem entra nos seus enganos tem caído em laço, e não tem permanecido muito tempo de pé. Mas continuando, a Bíblia diz que ele foi se consultar com essa mulher, e imediatamente a mulher o conheceu, e olhando para ele: eu conheço você, rei Saul, foi você que mandou destruir os nossos feiticeiros aqui, as nossas feiticeiras, tu vieste me destruir também? E ele: não, eu vim me consultar a você, porque eu não sirvo mais aquele Deus Altíssimo. O homem deixou de servir ao Deus Altíssimo e começou a pedir a Satanás, quer dizer, servia ao Deus que era dono do ouro e da prata, e de repente começou a mendigar esmola, e foi pedir esmola a Satanás. Entenda uma coisa, mesmo que você esteja caído, mas não se dobre perante Satanás. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, persevera até o fim, e Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas a história não para por aí, vamos dar seguimento na história. Vamos falar de mais uma mulher que diz, a Bíblia nos diz que ela tinha um espírito de enfermidade, e esse espírito de enfermidade há 18 anos vivia sobre ela, e ela andava encurvada. E tão somente Jesus, olhando aquilo, teve dó daquela mulher e olhou assim: mulher, hoje você está livre da tua enfermidade. E a tocou, e imediatamente ela foi curada. E tão somente tem aqueles invejentos que vê que de repente, quando a mulher foi curada e estava se levantando para fazer uma grande obra para o Senhor, veio eles querer impedir, começaram a criticar: como pode, no meio de sábado, é o meio do dia do Senhor, não pode fazer isso, aquilo, outro. Entenda uma coisa, o nosso Senhor é Senhor até do sábado, Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Ele tudo pode, porque operando Deus, quem impedirá? Pode ser qualquer dia, pode ser até hoje o dia da tua vitória. Se você confiar em Deus, Deus vai te abençoar. Aleluia, glórias a Deus. Mas a história não para por aí. Saindo das mulheres que perderam o valor porque não quiseram servir a Deus, e voltando para as mulheres que têm o valor mesmo, que é o tema de mensagem de hoje: o valor da mulher. Nunca entregue o seu valor para ninguém, porque a Bíblia diz que o seu valor é muito excelente ao valor de rubis. Entenda uma coisa, entenda nessa tarde, mulher, que a mensagem está direcionada direto para você, entendendo muito bem que você tem um valor muito grande para Deus, ainda que muitos não te valorizam, ainda que alguns homens até machistas dizem que o seu
seu lugar é na cozinha, mas Deus diz para você duas coisas: é sim, o teu lugar é na cozinha e também é na obra do Senhor, fazendo a obra dele como profetisa, obreira, diaconisa ou até pastora, pregando o evangelho e ganhando almas para Deus. Aleluia, glórias a Deus. E continuando, a palavra nos dá base muito grande. A Bíblia diz que lá no início da criação Deus falou para a mulher: mulher, tu caíste, mas não tem problema não, vou te dar só uma sentença, mas eu vou te deixar algo para você. Do teu ventre nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. A história não para por aqui, eu vou dar seguimento na história, mas vai ter cumprimento, porque a minha palavra é poder. E a história deu seguimento. Aí entramos no ano de Maria. Maria, muito excelente, mulher separada, que servia ao Senhor e temia Ele grandemente. E quem também nunca ouviu falar de Isabel? Mas entendemos que a história continua, e como que a mulher tem um valor muito grande para Deus. E entendemos que na visitação, meu Deus do céu, e entendemos que na visitação o anjo Gabriel desce. É ele que desde o início, desde os tempos passados, vem trazendo as comunicações de Deus. Então somente ele desce e conversa com Isabel. Isabel, eis que de ti nascerá um que vai preparar o caminho do Senhor. Esse é aquele dos tais, da voz do que clama no deserto. E ela olhou assim: nossa, eu estou com a idade passada, mas se for o Senhor que falou, vai haver cumprimento. E de repente o anjo Gabriel vai até Zacarias e fala com ele, e ele tão somente ele não acredita, porque a idade já estava passada, mas para ter o cumprimento, o anjo disse para ele assim: olha Zacarias, porque você não acreditou, tu vai ter que ficar mudo até o dia do cumprimento. Quantas pessoas que já têm ficado mudo, porque não têm acreditado mais nas coisas de Deus, mas sabe o que é isso? Deus tem permitido você ficar mudo, você ficar quieto, para que você entenda, se Deus falou, vai haver cumprimento, e depois do cumprimento das promessas de Deus, você vai glorificar muito o Senhor e vai dizer que Deus é Deus e o resto é bom. Aleluia, glórias a Deus. Imediatamente após entregar o recado para Isabel e para Zacarias, o anjo Gabriel vai até Maria, e chegando até Maria, mulher muito excelente, assim disse ele: eis que mulher, nascerá de ti, mulher, a promessa vai vir de ti, eis que de ti nascerá o Salvador do mundo. Então somente Gabriel chega e diz para ela assim, dizendo que dela nasceria um que assim ia dar a solução do mundo, que ia solucionar todas as coisas. E ela tão somente creu, ela acreditou naquela promessa, e após ela ter acreditado, o anjo assim tão somente confirmou a palavra. E tão somente ela olhou: olha, eu não conheço você, quem és tu? E ele tão somente disse: eu sou Gabriel, e estou sempre diante de Deus, e eu conheço que o Altíssimo assim quer, e hoje vai haver o cumprimento em sua vida, daquele dos tais que o Senhor assim tem prometido. E ela creu em seu coração, e houve o cumprimento e o seguimento da história. E vem Jesus tão somente assim, crescendo no ventre de Maria, e a história já pronto a ver o cumprimento. O que Deus assim prometeu no início da criação, e se Deus prometeu, vai haver cumprimento, e se houve cumprimento, é o que estamos vivendo até os dias de hoje. Aquilo que Deus fez, cumpriu e está até agora. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao Deus que fez o céu e a terra. Mas a história não para por aí. E entendemos que a história deu um seguimento após Jesus Cristo ter vindo de Maria. Então somente continuando a sua obra, a Bíblia nos diz concernente a mulheres que ajudaram grandemente ao Senhor, ajudaram com seus bens, ajudaram em tudo enquanto podia. E quem nunca ouviu falar, após o nascimento de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ao mesmo tempo o Espírito chegou e falou com Simeão, e Simeão foi até o templo. Então somente também o Espírito levou também Ana até o templo, e os dois ali então somente
somente um para apresentar o Senhor e a outra para poder se alegrar. Tão somente porque a história estava tendo cumprimento, a história não parou. A mulher muito excelente é o seu valor. Assim tão somente a Bíblia diz que a herança são parte dos pais. E tão somente a esposa prudente vem do Senhor. Quando ela vem do Senhor, ela vem com sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com a própria mão. Mas a história não para por aí. A Bíblia diz, irmão, então somente eu vou repetir o que eu falei. Se Pedro tivesse alguma coisa contra a sua sogra, meu Deus do céu, coitada dela, ela ia morrer de febre. Mas graças a Deus que eles andavam em comunhão. Então somente na hora que ela estava com um problema muito sério, a Bíblia diz que Jesus Cristo a tocou e a febre imediatamente a deixou. Mas dando continuamento na história, a Bíblia diz que tão somente a história deu um andamento e continuou Deus valorizando as mulheres. Mulheres que se levantavam como profetisa, outras como diaconisa, outras como profeta, outras como pastoras e tudo, perseverando na obra do Senhor, obediente aos seus esposos. Quem nunca ouviu falar também de Marta e Maria? Essa dos tais, uma estava ocupada e distraída, e a outra aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Então somente a preocupação vindo da outra, as duas tinham um grande valor para Deus, mas a outra estava observando a palavra, que é o principal de todas as coisas. A mulher só tem valor na vida quando assim ela observa a palavra do Senhor. Aí ela vai entender que verdadeiramente ela é muito mais valiosa do que qualquer coisa neste mundo. Porque se ela for observar desde Gênesis e Apocalipse, ela entende que Deus sempre valorizou a mulher. Ainda que o homem se desfaça dela, ainda que o homem a humilhe, mas o Senhor nunca a humilhará. O Senhor entende ela como vaso mais fraco. O Senhor entende ela como que ela precisa de um adjuntor, quer dizer, de um ajudador que ande do seu lado. Então somente a palavra do Senhor diz que é para andar lado a lado com o homem, para que assim possa se cumprir ou multiplicar, tendo filhos sobre a face da terra, e assim fazendo a obra do Senhor. Nos diz sobre as anciãs, diz que elas têm que dar exemplo, para que as mais novas tão somente possam olhar para elas e vendo o seu pudor, e tão somente possam se espelhar e ser o espelho na obra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Você também já ouviu falar da história de Jairo, quando chegou até Jesus Cristo dizendo que a sua filha estava muito enferma. Era uma filha e ele tinha um carinho muito grande por ela. Então somente Jesus Cristo, indo no meio do caminho, lhe parou uma mulher com fluxo de sangue, quer dizer, tocou em sua orlas, e ele parou: quem me tocou, porque saiu virtude. Então somente ela veio e se entregou e falou: Senhor, foi eu. Então somente Jesus falou: mulher, foste salva, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas ele indo a caminho e chegando à casa de Jairo, então somente quando chegou lá, a Bíblia nos diz que a filha de Jairo já estava morta. E alguns diziam: já morreu, Senhor, já não serve mais, já não tem mais valor nenhum, pode ir embora, despede o Senhor. E o Senhor olhando de longe, Jesus Cristo: não, ela tem um valor sim, a mulher tem um valor muito grande, ela não pode partir ainda, ela não pode partir, porque a obra na vida dela é muito grande, e ela vai cumprir ainda em vida. Então somente chamou alguns discípulos, os 3 discípulos, seu, a mãe, e fez a oração. E na hora que fez a oração disse: menina, desperta. Ela despertou. Então somente Jesus falou: alimente, alimente. E Jesus partiu. Aleluia, glórias a Deus. E quem nunca ouviu falar também da mulher samaritana? Esta mulher dos tais, aonde Jesus apareceu no tanque e disse para ela: mulher, dá-me de beber. E ele tão somente disse assim, como pode tu, sendo judeu, falar comigo? Porque os samaritanos e os judeus não se entendiam. E entendendo que dando seguimento, Jesus falou: me dá tão somente de beber. E a mulher disse para ele assim: como eu posso te dar de beber? E ele falou para ela assim: mulher, se tu soubeste quem te pede de beber, tu
Tu me pediria água e eu lhe daria a água da vida, que ia jorrar para todo sempre. E tão somente ela entendeu, e Deus tão somente através de Jesus Cristo fez uma grande transformação naquela mulher, que ela saiu divulgando para todos. E tão somente Jesus revelou a sua situação, e ela se arrependeu e foi contar para todos assim acerca de Jesus Cristo. Entenda, quando Deus transforma uma vida, nem que seja mulher, quando Deus a transforma, ela se levanta para uma grande obra. A Bíblia é tão somente que Satanás tentou no início da criação destruir a mulher através da sua fraqueza, mas Deus não permitiu isso. Deus assim a perdoou, mas jogou-lhe a sentença, que é o que está acontecendo até o dia de hoje, ter parto com dores. Mas entenda, você tem um valor muito grande para Deus, o seu valor é muito excelente de obis, e Deus tem grandes obras para fazer na sua vida, porque desde o início da criação até os nossos tempos de agora, as mulheres têm um valor muito grande na obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para ajudar na igreja, para mostrar também que verdadeiramente elas podem também, elas têm também capacidade, porque Deus capacita para uma grande obra, para a evangelização da última hora. Aleluia, glórias a Deus. E isso é o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Se nós formos argumentar muito mais coisas, as horas se vão, porque tem muitas mais coisas para falar concernente a isso, mas fica para uma próxima vez. Porque entenda, o que nós trazemos para você nessa tarde, nós pesquisamos bastante para entender que verdadeiramente o nosso Deus, o Deus que fez o céu e a terra, Ele confia também na mulher a sua obra. Ele sabe que ela também é capaz. Ele sabe que ainda nesse tempo presente, ainda que alguns disfarçam e discriminam, mas o nosso Deus a todos chamam pelo nome. O nosso Deus chega a todos, assim como desde o início da criação até os tempos de agora está em validade a palavra de Deus. Nunca deixe se desfazer de você, porque Deus nunca se desfaz. Por isso persevere até o fim, sabendo que você é muito valiosa para Deus. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus não criou você em vão, criou para uma grande obra, para estar ao lado de um varão, e ao lado desse varão cumprir a evangelização da última hora. Entenda, grande é o seu valor para Deus, e a obra que o Senhor começou, Ele vai até o fim, até aperfeiçoar, porque o nosso Deus, Ele não desiste de ninguém. O nosso Deus não deixa ninguém para trás, mas antes tão somente Ele completa a sua obra. Entendemos, após aquela mulher adúltera ter sido pegada no fraga pelos escribas fariseus, os escribas queriam a apedrejar, e Jesus olhou: não, essa daí tem um valor muito grande para mim. Vocês nunca ouviram falar que a mulher tem um valor muito grande? Essa aí não. Então somente creio, irmão, na hora da acusação, os homens estavam tentando acusar aquela mulher, e Jesus procurou um meio de como a defender. Mas eu entendo, pelo meu pensamento de visão maior, os homens vieram acusar ela porque ela foi pegada no ato de erro. E cadê o homem? Se pegaram ela no ato de erro no fraco, cadê o camarada? Deixaram ele fugir. Quer dizer, ele fugiu como a mulher sendo vaso mais frágil, levaram. Como os escribas estavam querendo armar um laço para Jesus, eles prepararam tudinho para Jesus poder apedrejar. Então somente ela tendo sido pegada no seu ato de erro, o homem não levaram junto. Deve ser um homem bem forte, né? Creio, a Bíblia não diz não, mas deve ter sido um homem tão forte que os escribas fariseus olharam assim: não, deixa o homem embora, meu irmão, não, a gente vai dar uma coça na gente aqui, deixa ele ir. Aí levaram a mulher. Então somente ter chegado até Jesus Cristo, Jesus olhou para ela assim: ela tem um valor muito grande. Mas peraí, eles estão acusando, né? São os acusadores da última hora, estão acusando, né? Os escribas fariseus. Jesus se abaixou e começou a escrever. E pela insistência daqueles homens, Jesus se levantou e disse assim: aquele que não tem pecado,
atire a primeira pedra. Aí um olhou para o outro, todo mundo pecador? Não teve jeito, todo mundo aqui é pecador mesmo, vamos embora. O único que não tinha pecado era Jesus Cristo. Jesus Cristo levantou aquela mulher, ela estava assustada, desesperada e chorando, falou: mulher, levanta-se. Aonde estão os teus acusadores? Aí ela olhou: Senhor, não tem nenhum, foram todos embora. E nem eu te acuso, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior, porque você tem um valor muito grande. Ela pegou e foi embora, dando testemunho do Senhor. E muitas outras histórias nós podemos argumentar aqui, concernente à mulher. Entenda que é um valor muito grande para Deus. A Bíblia diz de Tabita que ela foi ressuscitada, pode estar até morta, mas é ressuscitada. E quem nunca ouviu falar de Maria Madalena, que Jesus apareceu para ela? Você vai ver que a gente vai dar andamento na história, e a história não para falando concernente à mulher, porque é o tema de mensagem de hoje: o valor da mulher. Aleluia, glórias a Deus. E essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração. Por isso persevere a cada dia, sabendo que não é em vão a obra do Senhor, sabendo que você é chamada por Deus, sabendo que você também pode fazer a diferença, e o Senhor pode te usar grandemente nesta hora final, na evangelização da última hora, da última geração de crentes que vão viver na face dessa terra, pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus Cristo. Por isso, mulher, levanta-se, porque o Senhor é contigo. Conheça as mulheres da Bíblia, conheça as mulheres da Bíblia Sagrada que fizeram a diferença, e o Senhor vai te levantar para um ministério de glória, e tu também farás a diferença. Observe muito bem o que elas fizeram para o Senhor, e grandemente foram galardoadas por Deus. Mas não observe tão somente aquelas que fizeram coisas boas, observa também aquelas que fizeram coisas ruins, para você tirar como um espelho de exemplo para a sua vida. Porque muitas das vezes, como aquelas foram rejeitadas, se você também não vigiar, você também vai ser rejeitada por Deus. Por isso persevere até o fim, sabendo que você será coroada por Deus quando chegar no céu de glória. E essa é a palavra sincera que o Senhor colocou ao nosso coração. Eu vou parar por aqui mesmo, porque se for ver, a gente vai entrando até mais, tem mais sobre mulheres aqui, mas não dá para entrar mais não. A gente fica por aqui mesmo, fica para uma próxima vez, e que o Senhor possa assim iluminar grandemente o teu coração, e que você possa entender e saber que grande é a obra na sua vida, e aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar, e até ser dia perfeito.